Então, muito boa tarde a todos. Muito obrigada por terem vindo neste dia de chuva e de intempérie. Em primeiro lugar, queria agradecer à Liliana a iniciativa desta cooperação connosco e de criarmos esta conferência e mesa redonda sobre este tema, que é um tema, pode parecer antigo, mas é muito atual. E bastante polémico. A nossa ideia no início foi tentar aproveitar uma investigação que temos em curso num projeto financiado pela FCT sobre os arquivos fotográficos coloniais que pertencem atualmente à Universidade de Lisboa e ao Museu de História Natural, embora estejam sediados no Museu Histórico Ultramarino. E a minha colega Teresa Flores é a investigadora principal desse projeto, que não tem propriamente por foco as coleções botânicas, porque essas ainda estão por tratar e, portanto, só temos um acesso assim um pouco indireto, mas, como ela vai explicar, estão bastante interligados. E, portanto, pensámos, com a Liliana e com as conversas com a Liliana, pensámos compor esta mesa de uma forma bastante heterogénea, ou seja, trazer alguém que é o Luís Mendonça de Carvalho, que é mesmo especialista em botânica histórica e económica, é professor no Instituto Politécnico de Beja, onde tem também um museu botânico, e, por outro lado, como o campo das artes é um dos campos mais importantes atualmente de interpelação das questões do vegetal, da botânica, do colonial, pensámos também na Helena, que é membro, é artista residente do projeto e tem um projeto que se chama ELSE, que ela depois vai traduzir o que é que esta sigla quer dizer. E, portanto, enfim, montámos este grupo. E pronto, mais uma vez agradecer à Liliana o convite. Eu vou fazer apenas uma pequena apresentação de algumas questões que depois cada um de nós também vai mais particularmente focar no seu trabalho. Então eu vou-me deslocar para ali. Nós se calhar vamos para aí ou não? Pronto, estão aqui os nomes de nós quatro. Em baixo está o nome do projeto ao qual nós as três pertencemos, para quem quiser ver a referência. Então, eu vou aqui pôr os meus óculos, que imprimi isto em letras um pouco pequenas, e vou-vos só levantar aqui alguns tópicos que poderão guiar também a nossa conversa e que têm guiado também o meu interesse pelas plantas, pela problemática complexa do que significa uma botânica decolonial e que tem atravessado também algumas das propostas filosóficas mais interessantes dos últimos anos, com filósofos como Emmanuel Kocher, Michael Marder, desculpem, isto não está a seguir. Não está a baixar, desculpa. Deveria, não era? Não, mas eu fiz isso também. Bloqueou. Ok. Tá bom. Ok. Pronto, estes são exemplos de algumas dessas obras que têm sido extremamente interessantes. Também outros investigadores, inclusive uma portuguesa que já esteve aqui na Culturgesta há uns meses atrás, a Teresa Castro, também tem trabalhado muito sobre a questão do vegetal, muito ligado ao cinema e à questão do animismo das plantas e das potencialidades animistas do cinema de captar o movimento e o ser das plantas. Ouvimos ontem também aqui Séverine a falar-vos de tornar-nos vivos no mundo, devenir vivant, de vibrar e viver. O vivre et vibrer é um trocadilho muito rico, mas que funciona talvez melhor em francês do que em português. Bom, a questão da botânica colonial prende-se essencialmente com um entrelaçar de questões de ordem ecológica e política, por um lado, e de outro, de ordem epistemológica. Comecemos pelas questões que me parecem que são de ordem mais política e ideológica. Olhar para as plantas e para o vegetal, num conceito mais alargado, está intimamente ligado a um passado de desterritorialização das comunidades originalmente a ela ligadas. Isso aconteceu em África, mas também Canadá, Estados Unidos, América do Sul, com a expulsão das comunidades nativas.
Durante o período colonial, o olhar para as plantas foi dominado pela questão da extração de matérias orgânicas e inorgânicas para aumento da riqueza nacional, numa batalha nacional e nacionalista para tornar produtivos os territórios ocupados, à força de escravização dos locais, impondo modos de tratar a terra ocidentais e recalcando os métodos locais. Neste sentido, as plantas, animais e, de um modo geral, a terra foram pensados e desenvolvidos de forma funcionalista e determinada por razões político-económicas desde o Neolítico, mas que naquilo que nos é mais próximo, desde o Renascimento, que foi ontem também referido pela Séverine, e de sobremaneira no período intenso da colonização. Este é um exemplo de uma aguarela que está dentro de um livro sobre Angola de 1953, onde se pinta, digamos, a desflorestação para plantação de café. E esse livro está essencialmente cheio de quadros de produtividade que eram enviados para o continente para mostrar como Angola estava a ser uma nação que produzia imensa riqueza para o continente. E estas são duas imagens que também estão contidas nesse livro, com esta legenda, paisagem de uma zona fértil, Planalto de Amboim, ou quedas de água de Duques de Bragança, ou seja, que está, digamos, aportuguesado esta paisagem e transformada também ou em paisagem potencialmente produtiva ou, pura e simplesmente, em paisagem contemplativa. Mas a questão da botânica colonial é uma questão política atual e não apenas do passado, ou de um passado que queremos discutir, exorcizar, na medida em que, frequentemente, o discurso da proteção da natureza traz implícito também um ponto de vista antropocêntrico, uma ideia de pensar o mundo vegetal de forma a colocá-lo em nosso proveito. Ou seja, quando falamos deste problema da botânica colonial ou decolonial, estamos a falar de questões extremamente atuais, eu diria mesmo explosivas, e não apenas de um passado marcado pela competição entre países colonizadores. Um exemplo, num artigo publicado na revista Contexto Internacional, estes dois investigadores, Narendran Kumarakulasingam, desculpem, não consigo pronunciar isto muito bem, e Mvuzulelo Ngoya, investigadores sul-africanos da Universidade de KwaZulu-Natal, em Durban, analisam o modo como o comércio e cultivo das plantas indígenas na África do Sul se revela atualmente como a questão das plantas e dos jardins indígenas, revela-nos atualmente como a questão das plantas e dos jardins indígenas continua a ser uma questão política e ideológica no tempo presente, pós-apartheid. Enquanto as feiras de plantas indígenas são essencialmente viradas para a jardinagem indígena e são frequentadas e promovidas por brancos, os negros aparecem nas feiras, mas como empregados dos brancos, a mudar as plantas de sítio, a colocar, a vender, etc. O cultivo de plantas indígenas como modo de sobrevivência, isso é muito importante, como modo de subsistência, em pequenos terrenos e quintais, ou seja, muito confinado, é um assunto das comunidades negras e, sobretudo, das mulheres, que cultivam para subsistência em pequenos quintais, atrás da casa, no pouco espaço que lhes é reservado. E aqui temos de repensar o próprio conceito de sustentabilidade, tal como tem vindo a ser implementado no discurso político ambiental dominante. Como referem estes autores, a vida sustentável neste discurso é acerca da conservação de plantas indígenas e vida selvagem, criando um corredor que permita o movimento de pequenos mamíferos que se adaptaram à vida urbana. E é também sobre como conservar a autoridade para nomear e preservar o que é indígena numa determinada área. Ou seja, este viver sustentável, continuam, não envolve levantar questões sobre porquê e como é que os imperativos de conservação continuam a prosseguir contra os esforços de subsistência ou sustento dos antigos nativos e seus descendentes. Não envolve colocar questões sobre o facto de que muitas comunidades continuam a ser continuamente excluídas da natureza e da cultura e também não se questionam porque é que um grande número de sul-africanos negros não tem direito a qualquer espaço significativo para jardinagem hortícola ou para a sua reprodução. Assim, nesse país, ser cultivador de subsistência, ou melhor, de subsubsistência, é uma condição, não uma escolha, significa ser negro, maioritariamente mulher, e mais provavelmente viver num dos primitivos batumstãs, que eram os territórios designados a partir dos anos 40 para definir zonas habitadas na África do Sul por negros durante o regime do apartheid. Tudo isto são formas pós-coloniais de reprodução da tradição do apartheid.
Paralelamente, há também outras questões mais de ordem epistemológica. O olhar colonial assenta numa relação de oposição entre homem e natureza, entre animal e vegetal, uma oposição que, no plano filosófico, significa a continuidade da receita racionalista enunciada por Jonathan Crary nas Técnicas do Observador. Ou seja, uma oposição simbolizada nos quadros de Vermeer, o astrónomo e o geógrafo, que nos lembra também a célebre passagem de Descartes, quando fala em se isolar no quarto aquecido para construir o seu edifício matemático sobre o mundo. Esta oposição tem sido questionada de forma extremamente relevante por muitos filósofos e cientistas, alguns já citados, como Michael Marder ou Immanuel Kant, mas também Donna Haraway, já desde o final dos anos 80, Isabel Stengers, etc., entre outros, com base em estudos de natureza biológica e microbiológica, agrobiológica, mas também tendo como ponto de partida uma reflexão ontológica e histórica sobre a identidade das plantas e do seu entendimento pelos humanos. A recente conferência de Marder no nosso Instituto sobre o mito da Fênix renascida é um excelente exemplo de como o mito de que da destruição será sempre uma regeneração positiva tem sido alimentado desde os gregos e continua a ser alimentado ainda hoje. Embora muitos dos estudos provenientes das ciências ecológicas e agrobiológicas procurem introduzir um quadro de conceitos como saúde da Terra, zona crítica, limites do planeta, esses estudos sofrem ainda assim de uma continuidade antropocêntrica. Transformando a equação, trata-se, pois, hoje não de pensar a natureza e a sua preservação só porque precisamos dela, mas de pensar com, admitindo a sensibilidade e animismo do mundo vegetal ou, como propõe Immanuel Kant, pensar uma metafísica da mistura. Esta oposição entre sujeito e objeto, a grande marca do pensamento ocidental, que levou Latour a dizer que nós nunca fomos realmente modernos, tem como consequência o não reconhecimento de um sentido das plantas e do vegetal, reduzidas ao tal mero funcionalismo que eu referi atrás, antropocêntrico, mesmo quando falamos de discursos sobre a preservação de habitats, ecossistemas, etc. Negando também o resultado de pesquisas laboratoriais muito importantes que sublinham a dependência histórica de todos os seres vivos, entre os quais os humanos, primeiro sinal, a sobrevivência, a dependência histórica das plantas que todos nós temos, que são o primeiro sinal de vida da Terra, entre os quais nós próprios humanos somos dependentes delas. Esta epistemologia ocidental tem vindo a ser refutada por antropólogos como Viveiros de Castro, que dá o exemplo da epistemologia ameríndia, para quem a natureza não é o primado universal do qual sairiam diferentes graus de cultura, oposição muito produtiva no pensamento colonial, mas que também, para definir o selvagem como próximo da natureza, etc., mas que também marcou tentativas progressistas dos anos 80 do século XX no chamado multiculturalismo. Pelo contrário, o espírito é o comum na epistemologia ameríndia, o primado, sendo a diferenciação ôntica um dado posterior. Neste sentido, a ideia de uma natureza selvagem comum, instintual, selvagem, não faz sentido porque todos os seres são, em primeiro lugar, dotados de identidade ontológica, de alma, tomando depois formas diferentes: jaguar, serpente, árvore, humano, homem, mulher. Aliás, Viveiros de Castro chama também a atenção para o perigo do indigenato, que significa ainda hoje a tentativa de tornar um cidadão, embora pobre, tornar os pobres indígenas cidadãos, dizendo que o índio quer que respeitemos a distância e designa precisamente essa política de dar aos indígenas a possibilidade de serem cidadãos, chama-lhes os involuntários da pátria. Ou seja, eles não querem pertencer à pátria, eles querem estar distantes dessa coisa chamada Brasil, porque eles têm a sua própria identidade. Ou seja, é uma forma de esquerda, mas paternal, é uma forma de esquerda politicamente, mas é paternalista, porque de alguma forma neocolonializa o índio, transformando-o em igual, ou seja, em um ser homogeneizado com todos os outros. Voltando à questão da botânica, e só para terminar, os arquivos, como a história da divulgação científica do contexto colonial, mostram-nos como o exotismo das plantas foi paralelamente sobrevalorizado e como riqueza e atração. Presente, por exemplo, em selos, como estes, na minha infância, na minha adolescência, esta era a figura
mais popular dos nossos livros, a Welwitschia mirabilis, porque só existia no deserto atualmente do Namibe, mas que na altura era o deserto de Moçambique, e que depois apareceu no seu centenário da descoberta em 1959 em selos. Portanto, a ideia de nós tínhamos qualquer coisa de exótico. Não é? Portanto, as plantas os terrenos eram domesticados, a terra era domesticada, mas ao mesmo tempo aproveitava-se todos os exemplares exóticos como uma espécie de atração turística presente em selos, manuais da escola, etc. Em igualdade com selos, por exemplo, dos rostos das diferentes tribos, não é? Portanto, plantas, nativos, etc., tinham o mesmo tratamento nos selos. E na divulgação, digamos, dos ícones do colonialismo. Portanto, a Welwitschia mirabilis, planta autóctone do deserto de Namibe, era uma figura icónica do exotismo angolano, presente em todos os manuais da Escola do Estado Novo. O cultivo de plantas exóticas na Europa contemporânea remete também para uma nostalgia pós-colonial, que, sob a égide de proteção e investigação, as instala como ornamento, jardim botânico, paisagem. Descolonizar a botânica implica retirá-la deste contexto de diferenciação entre sujeito e objeto, mergulharmos com elas num sentir comum, olhar a planta como sujeito e não como objeto. Quando falamos de botânica colonial e decolonial, é necessário ter presente não tanto o que já conhecemos do mundo das plantas, mas sobretudo o que ainda não conhecemos. Pensar além da ecologia tradicional, que exclui as possibilidades também de uma ecologia da mente humana. E sobre isso gostaria apenas de terminar com esta passagem de um outro livro do Emmanuel Kocha, que diz assim: gostamos de nos imaginar como seres racionais que pensam e falam. Mas viver significa, antes de tudo, olhar, saborear, sentir e cheirar o mundo ao nosso redor. Podemos viver e saber viver apenas através dos sentidos e não simplesmente para ter conhecimento do que nos cerca. A sensação, sensibilità, é mais do que uma faculdade cognitiva. O nosso próprio corpo é, em todos os aspectos, sensível. Somos sensíveis na mesma medida e intensidade com que vivemos, a partir e dentro do sensível. Somos para nós mesmos e só podemos ser para os outros uma aparência sensível. A nossa pele e os nossos olhos têm cor. A nossa boca tem um certo sabor. E o nosso corpo emite continuamente luzes, odores e sons enquanto se move, fala, come e dorme. Obrigada. Vou passar a palavra aos meus colegas para depois fazerem as suas apresentações. Não apresentas? Já apresentaste? Luís? Sou eu. É o Luís, O Luís, portanto, agora vem o Luís. O Luís Mendonça, que já há bocadinho referi, que é professor no Instituto Politécnico de Beja, especialista em botânica, e é também em Beja que tem um museu botânico que podemos visitar, penso eu, não é? Sim, pode Luís. É visitável todos os dias úteis e ao fim de semana, ao sábado, por marcação prévia, porque o edifício está fechado, só para abrir. Bom, eu agradeço o convite e cumprimento todo o painel e todos que estão aqui na sala, e agradeço o interesse que têm pela botânica, que é uma área, de facto, uma ciência muito interessante. Eu diria que as plantas são a base das civilizações humanas. Portanto, quando se estabelece a agricultura, inicia-se um longo caminho para tornar as relações sociais entre humanos cada vez mais complexas. E tudo isso se deve às plantas. As plantas são, de facto, a base de nós podermos estar aqui hoje, de estarmos a conversar e de termos capacidade crítica e cognitiva mais complexa. E quando pensamos em plantas, não pensamos em plantas, e neste caso em agricultura, embora todas sejam iguais, tenham a mesma dignidade, digamos assim, mas há umas que têm maior relevância. E as que têm mais relevância são as leguminosas, como fonte de proteínas, e os carboidratos que advêm dos cereais.
Portanto, este binómio cereais-leguminosas é sempre muito importante em termos de agricultura. Não há agriculturas baseadas em couves, ou civilizações baseadas em couves ou em cenouras. Tem que ter, nem sequer há culturas baseadas em animais, não é? Basicamente, mas não são formas muito organizadas, ou melhor, são formas organizadas, mas não muito complexas, civilizacionais. São culturas humanas. Também gostava de enfatizar que as plantas não pediram para ser domesticadas, quer dizer, isso é importante, não é? Nem pedem para ser podadas, quando nós as vemos a serem podadas nas ruas, elas não estavam lá muito bem, portanto não pediram, fomos nós que as fomos, digamos assim, perturbar. Dizia então que, para além da questão da alimentação, também é muito interessante pensarmos que as plantas são usadas para outros fins, como nós sabemos, por exemplo, para a questão das fibras e, por exemplo, também muito importante para a questão das plantas medicinais. Por exemplo, quando fiz mais no passado do que faço agora, trabalho de campo em termos de etnobotânica, quando interagia com os informantes, numa parte inicial das entrevistas, os informantes pensavam sempre que o meu interesse era plantas medicinais aromáticas, porque é o que eles mais valorizam, mais do que propriamente as plantas do uso mais comum. E não nos podemos esquecer que as plantas são medicinais e aromáticas porque elas querem repelir os animais. Normalmente é assim. Às vezes pode ser para atrair, para lhes fazerem um trabalho. Quando o fruto é doce e muito vermelho ou muito chamativo, é para fazer um trabalho. Os animais vêm, consomem o fruto e ao mesmo tempo levam as sementes, que é esse o trabalho que as plantas querem. Normalmente elas querem afastar os animais. Portanto, as pessoas quando fumam estão viciadas em nicotina, que é um inseticida. Portanto, a ideia é afastar. Quando bebem chá, portanto, a ideia é que nos rebentos do chazeiro estão compostos que pretendem alterar a mente de quem os consome. Com o café é a mesma coisa. Portanto, elas não têm propriamente uma vontade de cooperação muito grande. Nós depois é que acabamos... E porquê é que não usamos animais? Os animais fogem quando são a ser predados. As plantas não. Como não podem fugir, produzem muitos químicos para afastar a predação. E é nessa profusão química que nós depois vamos encontrar as plantas medicinais. Só um pormenor que tem a ver com Portugal. Nós, quando pensamos no nosso país e na nossa agricultura, esquecemos-nos que praticamente tudo o que nós temos de agricultura foi tudo trazido. Portanto, nós, se estivéssemos apenas como estávamos no passado, viveríamos à base de bolotas. Talvez uma castanha ou outra, portanto, uma forma muito ascética de se sobreviver. No que diz respeito à botânica económica, o primeiro museu de botânica económica foi fundado nos Jardins Botânicos de Kew Gardens, nos arredores de Londres. E o primeiro diretor dos jardins, e que também fundou o museu, disse que aquele museu atraía mais visitantes do que qualquer exemplar vivo que pudessem ter em estufa ou qualquer exemplar exótico que pudessem ter nos jardins. O interesse pelos produtos de origem vegetal atraía muita gente. Atraía tanto que depois se fez um edifício de raiz só para ter essa coleção de botânica económica. Todo este edifício, depois, a partir dos anos 50, 60 do século passado, começou a ter menos interesse, começou a ser visto quase como uma coleção de bric-à-brac. Portanto, não tinha já aquele interesse que teve no passado e acabou por ser reformulado nos anos 90 e agora atualmente é um restaurante. Portanto, também tem a ver, mas é assim uma coisa para quem gosta destes mundos, portanto, é um restaurante. Também. Em termos de coleções, eu recordo-me, por exemplo, desta coleção que esteve em Harvard durante muitos anos e quando eu fui para Harvard para estudar a coleção, receberam-me, mas não me disseram que a coleção já não estava exposta, estava no sótão. Portanto, precisaram do espaço para fazer um laboratório de genética molecular, o que também é interessante. Pronto. Mas as coleções continuam vivas. Algumas, o próprio modelo expositivo
é em si próprio um museu, digamos assim, o próprio modelo de museografia. Também em termos de botânica exótica, gostava de dar aqui este exemplo. No século XIX, no Reino Unido e em Portugal também, havia muito a noção de que a botânica estava ligada a um certo prestígio. Portanto, ter-se coleções botânicas e ter-se interesse por desenvolver estufas com plantas exóticas era um sinal de prestígio. E há um exemplo interessante. Este Joseph Paxton, que era jardineiro do Duque de Devonshire, conseguiu, através de estufas aquecidas, fazer germinar as sementes de Vitória amazónica. E que era um exemplo muito interessante, porque o nenúfar gigante do Amazonas é um exemplo, é uma planta que não deixa ninguém indiferente. E o mais interessante em termos de continuação, de derivação, foi que quando houve um concurso para se fazer um modelo para o Palácio de Cristal, o que ia albergar a grande exposição universal de 1851, o jardineiro decidiu concorrer e fez um projeto baseando-se nas nervuras da página inferior de nenúfar do Amazonas. E ganhou. Portanto, ganhou e nós podemos ver estas nervuras no reticulado da parte superior do Palácio de Cristal. Este Palácio de Cristal foi não só uma montra e uma mostra de quão tecnicamente evoluída estava o Reino Unido e outras potências europeias, como a França ou a Alemanha, mas também teve uma componente interessante e exótica. Foi aqui que a Europa começou, de facto, a conhecer de uma forma mais premente, digamos assim, mais generalizada, os tecidos feitos a partir de ananás. Ainda hoje se fazem. Portanto, o traje nacional das Filipinas é feito a partir de fibras retiradas das folhas do ananaseiro. Ou então exemplares assim, portanto, torres de marfim, de facto torres de marfim, mas feitas com marfim vegetal, que é um material muito interessante que pode ser usado para substituir o material de origem animal. E é o quê? São as reservas de uma semente, de uma palmeira, que é umas reservas de açúcar, de manose, é um polímero de manose, que está tão compacto que é passível de ser trabalhado como se fosse o marfim dos elefantes. O Palácio de Cristal também deu origem depois a outros palácios de cristal que se replicaram pela Europa. E reparem aqui nesta foto do canto superior esquerdo, vemos lá em cima ainda aquele vestígio do nenúfar do Amazonas. Quando pensamos no século XIX, pensamos com frequência em termos de botânica, pensamos na Conferência de Berlim e da partilha da África. E o partir da África em zonas de influência só foi possível, e a penetração no continente só foi possível devido à disponibilidade de um outro produto derivado de plantas, portanto do quinino, que é obtido, ainda se vende, as cascas, portanto, o suber da árvore da quineira. Portanto, que é usado, como sabem, para combater o protozoário que provoca a malária. Esta questão de obter sementes de quineira também é uma questão interessante que nós vemos nesta história e vemos na história da borracha, que é as potências europeias achavam que no Peru ou no Brasil, portanto, quem organizava, quem geria estes recursos, não estava a gerir bem e podia acabar com esses mesmos recursos. E então legitimou-se o furto de sementes de quineira do Peru e da Bolívia para levar para o Sudeste Asiático, para a Índia, e para o Sudeste Asiático, para aí fazer plantações de quineira para que as potências coloniais tivessem um maior acesso a este produto. Eu agora vou aqui apresentar algumas plantas que fizeram essa viagem. Algumas fizeram essa viagem entre a América e a África muito cedo. Outras, quando digo muito cedo, século XVI. Outras mais tarde, no século XIX. Por exemplo, o caso do amendoim, em que acabou por ter depois uma importância muito grande, por exemplo, na Guiné-Bissau, o amendoim, que é nativo da América do Sul e é uma boa fonte de proteínas. O inconveniente é que tem também muita gordura, mas é uma boa fonte de proteínas. A malagueta
E aqui, quando falo em malagueta, falo, portanto, nos cápsicums, naquelas malaguetas que nós usamos e que também tem a designação de jindungo e que nós usamos como, portanto, como nós conhecemos cotidianamente como malagueta. Mas queria fazer apenas uma ressalva. É que havia e há uma malagueta africana. A costa da Malagueta, em África, referia-se a uma outra malagueta, que está aqui, a Aframon Malagueta. E depois esta malagueta africana foi proibido o comércio durante o século XVI em Portugal, e quando introduziram a malagueta do Novo Mundo, passou o novo produto a chamar-se malagueta, mas o nome é mais antigo e referia-se a estas malaguetas africanas que chegavam à Europa através de caravanas que atravessavam o deserto do Saara. Temos aqui depois a mandioca, que foi muito importante e é muito importante na alimentação das pessoas que estão em África e que é uma planta que também provém do Novo Mundo. A mandioca, a batata doce, portanto, são tudo plantas. Por exemplo, nós, às vezes, conhecemos tão bem as plantas e há tanta tradição sobre essas mesmas plantas que nós esquecemos da sua origem. Por exemplo, as pessoas quando pensam em oliveiras ou quando pensam em alfarrobeiras, nunca pensam que não são portuguesas, que veio tudo do Médio Oriente. Aqui é a mesma coisa, são produtos que estão tão presentes na cultura e na botânica económica cotidiana que nós esquecemos, e as próprias pessoas que estão em África esquecem-se, ou não sabem, ou perdeu-se essa informação, que são de origem exótica. O cacau também, no caso do cacau, digamos, o expoente máximo foi, em termos de territórios portugueses, foi a ilha de São Tomé e Príncipe. Portanto, tudo isto também plantas que vieram da América Central e do Norte, é quase sempre da América Central e do Norte da América do Sul. Que alguns, e são postais, tenho uma coleção de postais exatamente sobre a botânica económica africana e botânica económica também do continente asiático. Interessante também, por exemplo, em Inglaterra, este exemplo de como a riqueza que o chocolate permitia fez com que esta firma criasse um novo horário para os trabalhadores, em que trabalhavam 5 dias úteis, digamos assim, e o sábado de manhã, a famosa semana inglesa. Portanto, que também deriva do excesso, do lucro que o cacau permitiu a esta firma que aqui está. O sisal, também do México, e que foi importante, por exemplo, no caso de Moçambique e da África Oriental. Aqui há algumas fotos do sisal. O sisal é uma fibra que se retira das folhas e que era usada basicamente para cordas. Atualmente é menos porque quase sempre as cordas são de origem sintética. Aqui assim também, em Moçambique, tudo isto em Moçambique. O algodão, que também foi importante, por exemplo, em Angola, mas mais tarde, já no século XX, o algodão, que são fibras associadas às sementes e que servem para a dispersão das sementes. Se forem muito longas, são muito úteis para tecidos, se forem mais curtas, são para papel. Aqui, o algodão, ou melhor, o algodoeiro, há um algodoeiro americano, que é o mais cultivado, e há um algodoeiro da Índia e também um algodoeiro das zonas a sul do Saara. Mas o mais importante de todos é, de facto, em termos de produção, e o mais cultivado, 90%, é o algodoeiro do Novo Mundo. Tá bem? Isto são fotos também de fábricas do algodoeiro em Angola. Aqui também, só pus aqui uma questão que há pouco falou dos selos e da importância dos selos. É muito interessante também esse estudo da iconografia botânica e da iconografia colonial nos selos. Neste caso aqui, o Sisal, numa companhia privada que tinha a licença para explorar uma parte do território de Moçambique, e também aqui o primeiro selo postal, que foi emitido em Inglaterra em 1840 e cujo papel é feito com algodão e com fios de seda. Com algodão e fios de seda. Aqui também para relembrar que em Angola houve um chamado ciclo da borracha, como também houve no Congo, mas que essa borracha não tem nada a ver com a borracha do Brasil. A borracha do Brasil é uma planta que produz muito látex e a borracha está nesse látex.
portanto está nesse látex. No caso do ciclo da borracha em Angola, era de uma outra, era de espécies de outros géneros botânicos, está bem? No caso do Brasil, aconteceu o mesmo que aconteceu com a quineira. Portanto, também os ingleses conseguiram tirar sementes da árvore da borracha do Brasil, levaram-nas para Kew Gardens, e depois de Kew Gardens foram germinadas e foram naquelas caixas que eram, digamos, estufas portáteis, foram para a Índia e para o Sudeste Asiático, onde se implantou uma cultura de borracha, que nunca se conseguiu fazer no Brasil. Porque no Brasil havia portanto, ou doenças, micro-organismos, ou insetos que atacavam as grandes plantações. No Sudeste Asiático não havia esses predadores. E como não havia esses predadores, pôde-se fazer essas plantações. Todas estas informações, em termos de estas e muitas outras, estavam, como vocês sabem, no Museu Agrícola Colonial, Museu Agrícola do Ultramar, que depois acabou por sofrer, portanto, exatamente como há bocado eu referi, em Kew Gardens, acabou por sofrer um certo desinteresse por parte da classe política e um certo desinteresse por parte dos visitantes também. Portanto, com o trauma também, provavelmente, da descolonização, todo aquele assunto acabou por sofrer bastante com a falta de visitantes. Ainda há algumas salas que evocam esse tipo de modelo expositivo em que todos os objetos estavam expostos, todas as vitrines que lá estavam foram retiradas e estão agora no Museu de História Natural, onde se pode ver uma exposição sobre povos e plantas e que tem parte do acervo do Museu Agrícola Tropical. Pronto, é esta a minha apresentação curta sobre as plantas e sobre a migração das plantas e do Novo Mundo para, por exemplo, imagina no caso do café, o café foi muito importante também, só que o café era africano, portanto é da Etiópia, não veio do Novo Mundo. Tá bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Vou dar agora a palavra à Teresa Flores, que é a diretora do projeto Fotoimpulso e que nos vai falar dessas interseções entre as várias coleções que nós estamos a estudar e as questões da botânica. Sim, queria começar por agradecer à Liliana o convite para estarmos aqui, para o projeto Fotoimpulso estar aqui. E espero, apesar de o projeto Fotoimpulso, como a Margarida já referiu, não ser centrado nas missões botânicas, trazer aqui alguns contributos complementares e que nos permitam debater esta questão também da botânica colonial. Pediram-me para vir falar esta tarde sobre como a história colonial marcou a nossa relação com a natureza, e é esse o tema que eu vou, sobretudo, pegar, tendo como ponto de partida os arquivos fotográficos portugueses relacionados com essa colonialidade, em particular aqueles que estudamos precisamente no projeto Fotoimpulse. Este é um projeto financiado pela FCT, que temos sempre que referir, e participam neste projeto o Museu de História Natural e da Ciência, que é o detentor das coleções fotográficas e fílmicas que estudamos, bem como o Centro de Investigação Requinte da nova FCT, que é especializado na área de restauro fotográfico e de fotografia antiga. Eu queria também deixar aqui o agradecimento público à diretora do Museu de História Natural e da Ciência, Marta Lourenço, e aos funcionários que nos têm apoiado nesta pesquisa, disponibilizando todo o material que temos tido necessário e que é possível disponibilizar, porque algum não está ainda devidamente tratado. O projeto Fotoimpulso, portanto, tem uma série de pessoas de diferentes áreas, da comunicação, da história, das artes, da geodesia e do restauro de fotografia. Portanto,
O nosso objeto de estudo integra a produção visual fotográfica das designadas missões científicas coloniais e ocupamos-nos das missões de geodesia e de limitação de fronteiras, de geografia e de antropologia, sobretudo aquelas que se iniciam já sob o patrocínio da Comissão de Cartografia, fundada em 1883 e constituiu a autonomização governamental, por assim dizer, da secção cartográfica da Sociedade de Geografia de Lisboa, que começou por se ocupar dessa atividade desde a sua fundação em 1875, já com intenções marcadamente científicas e onde a fotografia integra a instrumentação científica moderna, tendo sido criada desde o início da Sociedade de Geografia de Lisboa uma secção fotográfica. A Comissão de Cartografia de 1883 é a antepassada do Instituto de Investigação Científica Tropical, que foi tendo várias designações ao longo da sua história e que portanto, é atualmente, depois da sua extinção, as suas coleções integraram o Museu de História Natural e da Ciência, como ainda coleções do IICT. O recorte temporal das missões que estudamos vai então desde a fundação desta comissão, no final do século XIX, até ao final do Estado Novo. E, portanto, acabamos por trabalhar um período histórico marcado politicamente pela aposta na modernização do projeto colonial português, numa época também chamada a época do colonialismo imperial. As missões de antropologia são posteriores às de geodesia e geografia, tendo-se iniciado em 1934 com a missão antropológica aos Dembos, em Angola, o que nos permite descortinar uma certa lógica de ocupação, primeiro centrada em garantir a ocupação territorial, tornar-da urgente no contexto da partilha da África ocorrido na Conferência de Berlim de 1884-85, que o Luís também já referiu, e depois, dentro desta lógica de ocupação, preocupada em dispor dos bens aí incluídos, entre os quais as próprias pessoas que aí habitavam, pessoas estas olhadas desde os primeiros encontros no século XVI, por um lado como infiéis, dentro da perspectiva religiosa, e como selvagens. No final do século XVIII e princípio do XIX, à luz do historicismo e da disciplina de História Natural, estas comunidades eram vistas como se encontrando num estágio de desenvolvimento primitivo, portanto fora do seu tempo, o que significava serem consideradas populações mais próximas da natureza, o que era aqui considerado negativo, e tão próximas que se discutia mesmo a sua humanidade. Eram vistos como parte da sua fauna. Na verdade, partilhamos a mesma característica animal que os outros seres não humanos, mas esta era uma narrativa de legitimação, precisamente, que conduziu à desumanização como forma de legitimação da ocupação daqueles territórios e no fundo, escravidão, não é, dessas pessoas. O que é significativo de uma epistemologia que já se falou também aqui ontem, que coloca natureza e cultura numa escala contraposta, em que a máxima civilização se opõe ao mínimo de natureza e vice-versa, o máximo de natureza se opõe ao mínimo de civilização. Dentro desta lógica apropriacionista, nós não combinámos, mas o Luís também mostrou esta imagem. E quem não se recorda de duas nações tão importantes que em 1494 resolveram dividir o mundo entre si através de uma linha, e refiro-me aqui ao famoso Tratado de Tordesilhas, dentro desta lógica apropriacionista, o célebre cartoon do bolo africano é uma boa ilustração desta lógica. Primeiro vamos preocupar-nos em ficar com a maior fatia possível e depois vamos ver bem que ingredientes nos calharam, que cerejas temos ou não no topo do bolo, de modo a comê-lo melhor. Claro que existia uma azáfama de expedições europeias aos territórios africanos, especialmente desde a década de 1870, que terá ditado algumas preferências das potências reunidas à mesa e que teoricamente desenharam essa partilha de África, que vai ter consequências nas missões de geodesia que vamos trabalhar. Vou procurar mostrar, e onde, obviamente, os povos africanos não estavam, não é?
vou procurar mostrar com as inúmeras imagens que trago essa matriz cultural de apropriação territorial como sinal, que era vista como sinal da grandeza dos Estados, no processo de consolidação dos Estados-nação, que criará a sua própria cultura visual, em torno da qual a cultura visual fotográfica se vai desenrolar, orientada por um olhar prospectivo, neste sentido da prospecção mineira, da procura de bens, e que caracteriza o olhar colonial e a sua relação com a natureza, onde já vimos se incluindo também as pessoas negras, como recurso para exploração no contexto da industrialização que gera uma redobrada procura de matérias-primas. Mas tenho que dizer que nas coleções que estudamos, apenas tangencialmente encontramos questões relacionadas com a botânica, uma vez que não trabalhamos estas missões. Embora a maior parte das missões ou expedições, desde sempre, qual fosse o seu intuito principal, fizessem um trabalho de recolha de espécimes botânicos e, por vezes, também zoológicos, o que é certo é que ocorreu uma tentativa de maior profissionalização e especialização durante o século XX, com a organização de missões dedicadas ao estudo da botânica tropical, como é o caso, por exemplo, desta missão botânica que se passa entre 1927 e 1937. Mas, portanto, não incluímos no nosso projeto. Contudo, aceitámos estar neste debate porque existem problemáticas comuns a todas estas missões científicas relativas a diversos temas e destaco 3 temas transversais. Primeiro, o papel atribuído à ciência no empreendimento de colonização, afirmando-se a ideia de um programa político orientado pela ciência moderna, a designada ocupação científica das colónias, aqui num texto de Luís Carriço, que foi apresentado na Conferência do Porto, da primeira Conferência Exposição Colonial do Porto de 1934 e, portanto, aqui um programa que já vem de trás, e já falei da Sociedade de Geografia de Lisboa, mas que é aqui mesmo designado como a ocupação científica das colónias. E, portanto, um conhecimento utilitário aplicado à ação e que, no caso da botânica, é também à agricultura e, portanto, a agricultura económica de que falou aqui o Luís. Há, é certo, defensores de uma abordagem mais académica e não dependente de modo imediato e direto dos interesses económicos e políticos, e em que o adjetivo colonial de ciência colonial é mais um indicativo do local dos estudos do que de um programa político, mas, na verdade, digamos, a política que vence dentro do contexto do Estado Novo é, obviamente, a da utilidade, não é? A da exploração. O papel dos mídias, um outro ponto comum é o papel dos mídias visuais modernos, entre eles a fotografia e o cinema, quer na elaboração do conhecimento científico e técnico, quer ao propiciar um saber mais contextual sobre o aspecto visual dos lugares e das pessoas, produzindo um imaginário indispensável à construção dessa comunidade imaginada imperial, conceito proposto por Benedict Anderson, no seu livro Comunidades Imaginadas, cujo subtítulo é muito importante e infelizmente muito atual e geralmente pouco citado, Reflexões sobre a origem e a expansão do nacionalismo. Outro tema transversal a estas missões, e entre todas estas missões, é a concepção predominante da relação entre humanos e natureza, e que está também presente nos outros pontos, portanto é transversal de facto a toda esta epistemologia e esta ação, entre natureza e cultura. Portanto, a concepção predominante de uma relação marcada pela retirada do humano da natureza, tornando a selva o lugar da incultura, de que ontem se fez aqui também um bocadinho essa arqueologia com a Séverine. É neste contexto que se inscreve uma quarta razão para estarmos aqui, que é o facto de também fazermos no projeto Artistic Research, e eu e a Helena temos trabalhado, por um lado, o tema das fronteiras e da produção visual da fronteira, que esperamos fazer um artigo, e ela, na sua prática artística, que vos falará adiante, tem feito um trabalho também sobre o percurso das plantas, aquilo que estou a chamar os transplantes, e muito também dentro desta ideia da fronteira teórica e na espécie de desobediência civil das plantas face às fronteiras políticas.
Pego neste mote do transplante e das fronteiras para voltar ao tema da divisão natureza e cultura e da visualidade que podemos observar nas missões de delimitação de fronteira e as questões de política visual que o próprio conceito de fronteira levanta. E começo desde logo a partir da rebeldia das plantas. Todos nós conhecemos histórias de boas e más vizinhanças. Um exemplo típico é a história do limoeiro de um vizinho, cuja pernada teima em atravessar a fronteira da propriedade, crescendo para o lado da propriedade do vizinho, que assim passa a poder usufruir do direito legal aos limões que crescerem do seu lado. Pode ainda decidir simplesmente, à revelia do dono do limoeiro, cortar a pernada invasora. Assim, este limoeiro não só tem dono, como que necessita de ter uma espécie de autorização de residência e o seu crescimento natural torna-se político. Apesar disso, o limoeiro e as plantas em geral teimam em não conhecer fronteiras geopolíticas e têm outro tipo de fronteiras, muito suas. As da luz, da água, do tipo de solo e clima. E ignoram ou teimam em ignorar o direito de propriedade. Considerá-las invasoras, e aqui não é no sentido em que a botânica as considera sendo aquelas plantas tipo eucalipto que dão-se tão bem numa região exótica, que acabam por destruir as plantas autóctones. Portanto, aqui, embora isso também será uma metáfora interessante para esta situação, mas aqui invasoras neste sentido de terem as suas próprias fronteiras e não as fronteiras políticas, e portanto são as fronteiras políticas que as consideram invasoras. Considerá-las invasoras era algo que deleitava, ao mesmo tempo que perturbava a sensibilidade romântica, a propósito das plantas que invadiam as ruínas, que eram sinal da própria ruína, símbolo mesmo da decadência humana, aviso quanto à sua mortalidade também do ponto de vista dos românticos. Humanidade sempre pautada, portanto, contra a natura, ou então, ou onde essa relação é tensional e problemática. Esta ideia da civilização contra a selva, não é? E este inexorável antropocentrismo de que somos ainda herdeiros e muitas vezes continuadores, e é o aspecto que a Margarida também sublinhou como importante nesta ideia de uma botânica decolonial e de uma ciência decolonial, não é? Que é não estarmos nós no centro do mundo. Curiosamente, as plantas, o mundo vegetal, raramente são pensados como vítimas de algumas geopolíticas. Ainda agora, na invasão que a Rússia está a fazer à Ucrânia, a contabilidade horrenda da guerra ao final de cada dia não registra os campos, os vales arrasados, as florestas e os animais destas florestas entre as suas baixas. E não me interpretem mal, eu percebo que nestas situações são as pessoas que nos importam. Mas, culturalmente, há uma espécie de lista de prioridades e de importância dos seres vivos, em que as plantas, mais ou menos tornadas também um bocadinho sinónimo de natureza, têm menos direitos de cidadania e tornam-se uma espécie de pano de fundo. Nas imagens que vamos ver, que vos vou mostrar a seguir, a natureza desempenha um papel maior do que a de pano de fundo, pois é um obstáculo a ultrapassar, como veremos. Mas culturalmente pretende-se transformá-la em prospecto, bela propriedade e paisagem enquadrada. E, portanto, retenham esta ideia do belo prospecto, do belvedere paisagístico, quando vos mostrar as imagens. Na modernidade, a natureza foi construída culturalmente, simbolicamente, não apenas como separada do humano, mas como estando à nossa disposição, como recurso do qual, como uma reserva inesgotável, nos podemos servir, e estas são também algumas das minhas influências para esta reflexão, de que a Margarida também já falou. Descartes, também aludido ontem, sistematizava isto mesmo no seu discurso do método, quando dizia que, conhecendo a força e as ações do fogo, da água, do ar, dos astros, dos céus e de todos os outros corpos que nos cercam, poderíamos utilizá-los da mesma forma em todos os usos para os quais são próprios. E assim tornamo-nos como senhores e possuidores da natureza. Algo que se materializou, infelizmente, e que muitos cientistas contemporâneos, especialmente da área da ecologia, têm vindo a questionar. O tratamento da natureza como um recurso, o próprio conceito de natureza, que marca o tal olhar prospectivo, que na fotografia, além deste olhar prospectivo, da prospeção, de olhar o bem, não é? Na fotografia é também em perspectiva, o que a torna especialmente habilitada a tornar-se uma máquina de medida, a realização automática da geometrização do mundo como forma dessa prospeção. Recorde-se, e para quem é da área da fotografia, este é um texto muito conhecido,
O que o físico astrónomo François Arago disse no seu relatório sobre o daguerreótipo que apresentou à Câmara dos Deputados a 3 de julho de 1839. As imagens fotográficas, estando submetidas na sua formação às regras da geometria, permitirão, com a ajuda de um pequeno número de dados, reconstituir as dimensões exatas das partes mais elevadas e inacessíveis dos edifícios, ou de uma planta, ou de qualquer objeto. Num golpe de olho, cada um se aperceberá, então, do imenso papel que os procedimentos fotográficos estão destinados a jogar nesta grande empresa nacional. E a que empresa nacional ele está a referir? Refere-se ao contexto colonial e imperial em que a fotografia é inventada, como se pode comprovar na primeira parte deste parágrafo, não é? Para copiar os milhões de hieróglifos e, portanto, esta parte aqui de referência à imortal expedição. Não é? A recepção cultural da imagem fotográfica insere-se neste contexto de expansão colonial dos impérios europeus, associada a uma expansão do conhecimento geográfico, antropológico e natural, num quadro epistemológico que Heidegger descreve como a época das imagens do mundo. O mundo transformou-se em imagens do mundo, transformado num vasto estúdio fotográfico para ser não apenas visto, mas catalogado. Tornou-se um catálogo de vistas. Fotografia e cinema foram os meios desse processo. Escreve Oliver Wendell Holmes, um médico e filósofo americano que apresenta a daguerreotipia aos americanos em 1859, cada objeto imaginável da natureza e da arte brevemente nos dará a sua imagem. O homem caçará qualquer grande objeto, belo ou curioso, tal como caçam as vacas na América do Sul. A consequência disto será em breve uma enorme coleção de formas que teremos de classificar e ordenar em grandes bibliotecas, tal como fazemos agora em álbuns. Virá o dia em que um homem que deseja ver um objeto natural ou artificial irá à Biblioteca Imperial, à Nacional ou à Biblioteca Estereográfica Municipal e pedirá para ver uma imagem como agora pede para ver um livro. A fotografia, como um instrumento automático do extrativismo que confere poder a quem a usar para os seus próprios fins, seja quais forem. Há efetivamente esta proximidade com o gesto extrativista, da captura, da surpresa, que a francesa até funciona melhor, surprise, não é? E do apanhar-capturar, da caça, como refere o Oliver Wendell Holmes, onde grande parte do vocabulário fotográfico tem a sua origem. A que acrescem a catalogação, a série, a repetição, a exaustividade, a medição, a coleção inevitável, o arquivo de bens a ver, bens a rever, a transmitir, a possuir, a desejar. Características que tornaram a fotografia apropriada para as ciências da observação, considerada, nomeadamente por Etienne Jules Marie, como um novo tipo de evidência visual, um novo tipo de dados fora do que ele chamava uma ciência retórica. Numa das primeiras notícias da apresentação do invento em Portugal, também para mencionar um caso português, o articulista escrevia o que tinha ouvido dizer. Doravante, porém, sem palheta nem lápis, sem preceitos artísticos nem dispêndio de horas e dias, que digo, sem mover a mão, sem abrir os olhos e até dormindo, poderá o viajante enriquecer a sua pasta com todos os monumentos, edifícios e paisagens das longes terras. O exótico trabalhava há muito a cultura visual oitocentista e a fotografia vem-lhe dar novo fulgor. A fotografia coloca o mundo nas nossas mãos. Como dizia Suzanne Sontag, colecionar fotografias é colecionar o mundo, apesar de ser muito conhecida, gosto imenso, não só do trabalho da Suzanne Sontag, como desta sua frase. O nosso, portanto, colecionar fotografias é colecionar o mundo, o nosso, o dos outros, o íntimo ou o público. A fotografia permite construir uma cartografia íntima e sentimental ou institucional, militar e de vigilância generalizada, que é aqui que nós vamos sobretudo ver, esferas que, aliás, com as redes sociais se sobrepõem. E é de cartografia, vigilância e pós-territorial que nos vamos, sobretudo, deparar com as imagens que já vos mostro. Antes de passarmos a vê-las, só uma breve também explicação sobre o título do projeto, o Impulso Fotográfico, e inspirámos-nos no trabalho, entre outros, mas da Svetlana Alpers, The Art of Describing, um trabalho sobre a pintura holandesa do século XVII, e onde a autora identifica a existência do que ela designa um impulso cartográfico. Exatamente aquele que identificamos nas missões que estudamos, incluindo as missões antropológicas, e que também
também não é estranho às missões botânicas, onde a prática fotográfica pode ser tomada como uma prática cartográfica de uma sociedade mapeadora, que é um conceito de vários geógrafos, mas do Dennis Wood, que distingue entre sociedades mapeadoras e não mapeadoras, sendo que as sociedades imperialistas são exemplos de grandes sociedades mapeadoras em que tudo é mapeável. Organizei as imagens das coleções em torno de duas ideias que orientam a sua própria prática: os levantamentos e reconhecimentos, a atividade mapeadora por excelência, e a demarcação de fronteiras, que tinha também como objetivo a construção dos mapas, como prova da ocupação e, deste modo, da invasão em curso. Tratou-se de facto de uma invasão ilegítima, algo que geralmente não é afirmado porque é justificado através da tal missão civilizadora. Independentemente da bondade dos participantes destas missões, este é o enquadramento institucional e o contexto histórico que lhes foi dado viver. Trata-se de uma história de tomada de posse, que inclui, obviamente, o território natural e cultural. O olhar prospectivo paira sobre o impulso descritivo destes levantamentos, desde logo consagrado na lei, como é o caso deste exemplo das instruções a observar nos trabalhos de delimitação de fronteiras nas nossas colónias, de 23 de janeiro de 1900, e assinado pelo Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, onde se preconiza que, em caso de necessários desvios ao que estava previsto nos tratados de fronteiras, se tivesse em atenção a natureza do terreno, principalmente quando for mineira, sobre o qual um desvio, por mais insignificante que pareça, poderá encerrar incalculáveis riquezas. No relatório da missão de limitação fronteira do sul do Zambeze, 1904-1906, Carlos Viegas Gá Coutinho escreve: era uma fronteira sem interesses mineiros. Este pequeno erro, que no final representava apenas uma indiferença de 5 km², não tinha importância alguma e era fácil de compensar. Mas, no caso presente, a última parte da fronteira era de valor mineiro provável e ali tinha o traçado da fronteira de se fazer tão rigorosamente quanto nos fosse possível. Ou, mais à frente, a partir deste marco, entramos na região que, embora sem valor mineiro provado, compreende as vertentes dos rios próximos de Ixifumbadze e Nuizale, onde antigamente se minerou muito ouro. A mesma preocupação com a identificação dos recursos está por toda a parte nestes relatórios e certamente nos de botânica não será diferente. Outro exemplo é este da missão de delimitação de fronteira luso-belga do Major César Moura Brás, que escreve: se acrescentarmos a existência deste núcleo de população, e está-se a referir à colónia de Caianda, que fica na zona do Dilolo, no interior de Angola, a circunstância de a maior parte desta região se prestar admiravelmente para a agricultura, de que já existem pequenos ensaios, e para a criação de gado, ser fértil, riquíssima em águas, coberta de floresta, constituída por magníficos exemplares, ter uma população indígena relativamente densa, que cultiva o solo, não só para se alimentar, mas também para a venda dos seus produtos, que procura com interesse, população imensamente apta para coadjuvar os brancos nos seus trabalhos, que fornece atualmente carregadores com facilidade, fácil é depreender a importância de que, sob o ponto de vista da administração, deve ser ligada a esta pequena faixa de terreno e o interesse que há, de facto, em bem conhecer as suas particularidades geográficas, que, portanto, têm sempre em mira esta questão dos recursos e da natureza como recurso. Não é? Vejamos então o caso de alguns levantamentos de reconhecimento do rio Zambeze. Trouxe aqui 2 exemplos. Reconhecimento do rio Zambeze, da missão de limitação do sul de Zambeze em Moçambique e das montanhas na mesma missão. Portanto, vou-vos passar então a mostrar as imagens desta missão e dei passar rapidamente também para mostrar esta ideia do impulso de tudo fotografado, não é? Tudo, e, portanto, são as imagens de 1904, algumas com data precisa. Também a utilização de diferentes tipos de fotografia aqui panorâmica para o mesmo assunto. E estereoscopia, fotografia 3D, também para o mesmo assunto. E aqui a circularidade dada a este monte, portanto, fotografado tudo à volta. E isto é uma imagem atual
E diz o Gago Coutinho, para os trabalhos fotográficos trouxe o melhor material e, portanto, ele vai, diz ele, tirou algumas centenas de clichês para trazer não só o relevo do terreno, como dos montes. Portanto, e vai fazer também aqui o levantamento. Portanto, há aqui uma ideia de levantamento paralelo àquilo que ele está a fazer de limitação de fronteira. Portanto, uso de panorâmicas e, obviamente, nós aqui temos também podemos ter uma relação estética com estas imagens, mas elas têm por um lado, a ideia da tal descrição e por outro, estão num contexto militar. Estas eram missões militares e diplomáticas com o outro país que delimitava a fronteira, o outro país europeu, portanto, há aqui este tal olhar da prospecção e também, normalmente, aparecem muitas imagens de bondeiro, em bondeiros, aqui, portanto, tem em vários formatos. Noutra expedição, 1890, a Comissão de Limitação de Fronteira de Lourenço Marques, isso também aparece aqui no álbum, com álbum Minas, e a tentativa de mostrar também os animais, a maior parte deles mortos e resultantes da atividade de caça, que tem a ver com o facto de também existiam 180 pessoas, normalmente, ou 200 nestas expedições, e o problema da alimentação era constante. Mas há aqui na fotografia esta ideia da montra, não é? Da exibição, de alguma catalogação, do exótico, não é? Tudo isso, animais mortos. A fotografia também não usa apanharia vivos, mas também não tem só a ver com isso. E ali aquele exemplo da pescaria feita com dinamite, e, portanto, a sua exibição. Portanto, isto teve que ser em 1890, a técnica fotográfica ainda era, aqui é provavelmente com Cláudio Ubi, nós não temos os negativos, e ainda era mais lenta, e, portanto, há aqui, e mais difícil, e, portanto, nem por isso deixaram de tirar centenas de fotografias e de fazer quase que montras desses bens, dessas coisas que se iam encontrando. Os rios como grandes autoestradas para a penetração aparecem sempre, e também porque são zonas de referência para dirimir questões de fronteira. Portanto, isto é da mesma expedição, dirigida por Freire de Andrade, Mateus Serrano e Elvino Mezena, os vales e os rios, e aqui, ainda mais antiga, o álbum etnográfico é de 1890, mas a missão foi realizada entre 84 e 88, o Henrique Dias de Carvalho, e como podem ver, diz ele, são estas vistas da propriedade agrícola de Tavira, em Pugandongo, sendo nelas a cultura mais importante a cana sacarina, começa aqui a aparecer os produtos de que também já falou o Luís, e que têm a ver com a economia da plantação e paralela a ela, a escravatura e trabalho forçado, que também já aqui comentámos. E, portanto, quase toda a fotografia, digamos, se quisermos colonial ou em contexto colonial, desta época, faz levantamentos portanto, olha para o que lá está, neste ponto de vista do bem, do recurso e também das marcas de tal presença, de tal ocupação que era preciso demonstrar dentro do contexto da Conferência de Berlim e sempre em competição com os outros europeus presentes em África, e, portanto, há aqui todo um conjunto de levantamentos dessas marcas supostamente de civilização, ou vistas como tal, e também aqui das plantações. Outro exemplo, o Cunha Moraes, também um autor de grande referência na fotografia portuguesa, e aqui estão o aspecto interessante de serem estereoscopias, são fotografias para serem vistas em 3D. O 3D não foi inventado no século XXI, foi inventado em 1838, ainda antes da fotografia aplicada ao desenho, e depois é utilizado na fotografia e é a forma mais popular de divulgação da fotografia, e, portanto, há aqui também uma intenção de popularidade, de popularização destas imagens. E como veem aqui, o rio Dande, mas ele está na Fazenda Gratidão, não é? Portanto, são imagens de fazendas e, portanto, há um levantamento dessa presença aqui em Angola. Portanto, as fazendas, os cafezeiros,
Portanto, a fazenda protótipo, que era apresentada como um protótipo em Angola, e penso aqui também da fazenda protótipo, uma imagem muito conhecida. Aqui a ideia da fazenda Palmira, também com os palmares, portanto a agricultura intensiva, e aqui um pouco até relembrando o que vimos ontem nas pinturas, as naturezas mortas, aqui de um arranjo que é também, pode ser visto como uma espécie de arqueologia da publicidade e que do ponto de vista visual também encena o exótico e o quanto era agradável a vida nas colónias. Há aqui também uma promoção da colonização. A mesma coisa aqui neste álbum da Galeria Africana do José Rubal Gamboa, aqui já em São Tomé, e é um álbum todo dedicado a São Tomé. E também esta catalogação, esta serialização, este mapeamento, este levantamento, este olhar, no fundo, da apropriação. Embora possamos também discutir isto e ver outras coisas que também cá estão, pela natureza da própria fotografia, mas há esta intenção de também tipificar, classificar as pessoas. No caso aqui do álbum da delimitação de Lourenço Marques, foram também fotografando os encontros com os vários povos, que na verdade depois, isto é uma fotografia diplomática, há aqui todo um ritual diplomático, mais ou menos diplomático, também violento, que não está cá e que está do relatório, de como é que se levavam as pessoas no fundo, a contribuir. Portanto, há aqui um ato forçado, em muitos casos, reportado nos próprios relatórios, e as missões, como vos disse, mais tardias, dedicadas especificamente à antropologia, e que passa aqui rapidamente. Demarcação, portanto, o outro assunto, isto era a ideia de levantamento e de reconhecimento, que é uma prática dedicada também à ciência geográfica, a ideia de paisagem, e a fotografia como documento de prova da tal ocupação efetiva, e vou passar também muito rapidamente mostrar essa ocupação em curso e várias coisas que, enfim, depois podemos voltar a elas se acharem interessante. E as vigilâncias, isto tem a ver com a triangulação, é preciso, os 3 pontos têm que ser visíveis e, portanto, fotografia de todas essas torres, e eu não tenho aqui depois as construções dos próprios marcos, mas a Helena vai mostrar. A medição através de fio de ímbar, a medição do território, e a questão das fronteiras. E os álbuns tinham todos os marcos fotografados e serializados. E isto tem muito a ver com esta ideia da fotografia de fronteira como uma fotografia impossível, pois não há nada de significativo a fotografar no terreno, a não ser, claro, os próprios marcos e a atividade da sua construção. Estas fotografias são, pois, índices de índices, e alinhar a sequência de marcos é uma operação de montagem da fronteira, de produção visual dessa fronteira, que é simbólica na sua natureza, inexistente na realidade natural, mas imensamente real nas suas implicações geopolíticas e geoestratégicas, onde plantas, animais e populações locais são separadas por guardas fronteiriços e cobradores de impostos. Felizmente para muitos, um tanto ineficientes e muitas vezes ausentes, dada uma administração demasiado longínqua e centralizada na metrópole. Estas fotografias politizam o real, perfumatizam a fronteira, integram o que Michel de Certeau designa por práticas espaciais. A fotografia de qualquer tipo que seja a fotografia, é para nós uma prática espacial. Como diz o Michel de Certeau na tradução inglesa, every story is a travel story, a spatial practice. As histórias visuais não são um suplemento adicionado às formas de ocupação do território, do espaço, são estruturantes dessas formas de apropriação e constituição, e também não estão só presentes na questão colonial, que aqui trago hoje. O simbólico não se separa do vivido, mas constitui o vivido. As fotografias integram estratégias de poder e táticas de contrapoder também.
As fotografias dos marcos de fronteira, conjugadas com as suas coordenadas geográficas de latitude e longitude, tinham o propósito de poderem servir de prova em casos de litígios. Era uma espécie de escritura pública de posse. Mas é claro que nenhuma fotografia impede alguém de passar ou alguma planta de crescer. E é a força das armas e dos instrumentos de corte, de poda e de abate de árvores e plantas, como o corte da pernada invasora do limoeiro do vizinho, a impor esta ordenação territorial e a considerar invasoras espécies autóctones. Tal como os povos e os reinos africanos foram excluídos destas delimitações de fronteira, que olharam para as aldeias como fontes de impostos e para as pessoas como mão de obra, e desconsideraram os reinos a que pertenciam, tendo muitos deles, como as pernadas rebeldes dos limoeiros, sido cortados por estas fronteiras impostas. Depois tinha aqui mais considerações sobre a ideia do contrato civil da fotografia, que nos permite também pensar nestas imagens de outra forma, mas que deixarei para, se alguém achar interessante, para o debate. Obrigada. Eu peço desculpa pelo tempo, não estava aqui a anotar. Bom, então vamos passar à Helena, que é artista residente do projeto e que nos vai falar um pouco sobre essa sua atividade. Precisas de quê? Boa tarde a todos. Queria agradecer em primeiro à Margarida por ter feito o convite de poder partilhar convosco o trabalho em curso no projeto Fotoimpulse, no qual a Teresa é a investigadora principal, e também agradecer à Teresa a oportunidade de trabalhar esta vasta problemática que é, de facto, pegar num arquivo que tem um peso muito grande em termos simbólicos, históricos, geopolíticos, etc. E penso que já foi bastante aflorado aqui pela Teresa. Eu vou começar por vos falar que a abordagem que trago aqui é um pouco a partir da prática artística, do olhar como é que poderia responder ao desafio de descolonizar, no sentido de arranjar estratégias de descolonização das imagens e pensar ou fazer uma reflexão, uma prática reflexiva a partir disso. Na verdade, a minha ligação com as plantas começa com muita gente que vive no meio urbano, entre edifícios, obras públicas, as plantas e as árvores dos arruamentos e quarteirões começam por ter o seu significado e a sua relação com o espaço público, o espaço construído. E isso, de facto, permitiu-me começar a pensar na ideia de imaginário social de um território, como é que as plantas são vistas ou representadas, a existência de perspectivas sedentárias, nómadas e pensar também como é que estas árvores ali foram parar, sabendo que, na verdade, havia um tempo na cidade em que a flora trazida de outras regiões significava a riqueza do império, portanto era uma exibição de poder colonial e espetáculo, e significava, obviamente, povos, terras, recursos possuídos. E estamos a pensar exatamente no século XIX, como já foi abordado aqui até pelos todos os oradores, neste imaginário construído dos Estados-nação, que também, por sua vez, construíram, basearam-se muito no visual, na produção visual, para alimentar esse imaginário. E essa identificação de um território acaba por ter muita relação exatamente com a questão gráfica da linha do ponto, da tridimensão de um marco que é visível ao longe, que é assinalado e que assinala um determinado território. Também a própria ideia de monumento, que pontua um determinado espaço público na cidade e reflete, no fundo, pelo menos nos padrões da estatuária do século XIX, uma determinada classe dominante que, de facto, dá significado, outorga significado ao espaço público.
na materialização da estátua ou mesmo do muro. Portanto, falar em colonial, descolonial, é falar, de facto, intrinsecamente de relações de poder, domínio, e neste caso, de império. Então, escolher, de facto, indagar sobre as plantas não pode estar dissociado deste contexto. E, perante isto, também me apercebo de todas as armadilhas da linguagem e também das questões que ela levanta, ou pelo menos que as nomeações levantam em relação ao tempo. Desde quando? De que tempo falamos quando falamos numa planta nativa, numa planta introduzida, numa planta invasora, numa planta naturalizada, sabendo que, de alguma maneira, estas nomeações acabam também por ser utilizadas noutros contextos, como os contextos de imigração. E, portanto, nesta colonização da botânica, do território, imaginário, visual e social, penso que há, de facto, uma grande abordagem centrada na escala do tempo do humano e também na ideia da natureza intocada. Portanto, da natureza como um quadro, na perspectiva dos colonizadores, que recebe, portanto, a colonização europeia, que a vê pela primeira vez nas paisagens longínquas e que a vê como uma coisa intocável, quase como se outros povos e outros seres humanos não a tivessem visto antes. E, portanto, ela não tivesse em, vá lá, relação ou em diálogo com outros seres humanos. E, portanto, todas essas questões do tempo, se falamos de tempo de quê? Humano, vegetal, levaram-me também a pensar, porque desde há muitos anos que vivo na zona ribeirinha de Belém, e é uma zona carregada de significados que também remontam exatamente ao período do Estado Novo e à afirmação colonial do Império Português, numa palmeira que existe ao lado do edifício do Instituto de Medicina Tropical. E penso que, apesar de a fotografia ser um dispositivo de captura bastante eficaz e até às vezes invasor, e também, por exemplo, lembro-me agora também da palestra do Mader, do filósofo Mader, em relação à fotografia que fotografa a planta a desenvolver-se, e assim podemos ter uma noção do ciclo muito rápido do crescimento desde a semente até à flor, e que isso é uma espécie de falso conhecimento, porque não é também ele sincopado e engendrado com um determinado tempo. Não posso deixar de perceber que consigo, digamos, remontar atrás para perceber que esta palmeira que aqui está tem outra história e que pré-existia em relação ao edifício. E, portanto, isto retirei deste blog, por decisão ou por seleção dos decisores do desenho urbano da cidade, esta palmeira, que se consegue perceber ali, ao lado do Palacete da Junqueira, ela própria testemunha a construção do próprio edifício. Portanto, ela é poupada, enquanto que outros maciços de vegetação não são. Ela é poupada para figurar qual cenário ao lado do futuro edifício. E aqui está. E, portanto, o tempo e o ritmo das plantas não é o tempo que o homem vive. Ou também é, mas não só. E, portanto, de facto, vivemos em paralelo com o não humano, ou mais que humano, se quisermos fazer uma reflexão mais neomaterialista, e numa reflexão que não pode ser cingida a uma espécie de, digamos, plano fixo. Portanto, deveria ser uma perspectiva muito mais multifacetada. E aqui remonta outra vez à palestra do Michael Mather sobre o complexo de Fênix e de como vemos este tempo da natureza como sempre renovável e que nos permite um reconhecimento sincrónico da vida humana com a natureza e, portanto, ela há de estar lá sempre. E, no facto, questionas um bocado sobre esta visão do antropocentrismo e, num tempo do antropoceno, também nos questiona acerca de toda esta natureza, que afinal não é inesgotável. E, portanto, é sempre a representação de um processo
não se pode viver pelo outro nem sobre o outro. E, na verdade, há conjunturas que nos proporcionam processos de assemblagens de conceitos, ideias e questionamentos. E isto aconteceu ao longo dos passeios higiênicos que fazia, durante especialmente a primeira leva de Covid, acompanhando os muros do Jardim Botânico Tropical, e onde as plantas, como a Teresa também referiu, em relação ao limoeiro, teimavam crescer, mas desta vez cresciam e não eram cortadas. E observando, portanto, estas espécies a quererem, de facto, extravasar os limites ou os muros, ou o próprio desenho urbano da cidade, também me apercebia que algumas das famílias existentes no Jardim Botânico Tropical também tinham migrado exatamente para o outro lado da rua. Eu estou a falar da calçada do Galvão e estou a falar-vos de uma subida em que se pode olhar para os dois lados da rua e reconhecer algumas famílias que, de facto, estão também presentes do lado que não pertence ao Jardim Tropical. Então, todas estas ideias de marco, identificação visual, monumento, estátua, muro, porque, na verdade, o ser humano acaba por ter uma necessidade é eminentemente um ser visual, e, ao contrário de outros seres que procuram estabelecer fronteiras e territórios de uma outra forma, ou de uma forma não exclusivamente visual, não é? Multissensorial, cheiro, textura, odores, tacto, portanto, todos os outros aspectos aqui que não são tão relevantes quando se pensa na identificação visual de um território, do ponto de vista da cidade, da construção que o ser humano empreende. Portanto, pensei então que poderia empreender uma metáfora processual e performativa. O que são as fronteiras e o que são para as plantas, como se expressam. Obviamente que sabendo que uma fronteira é uma convenção, mas tentar perceber até onde é que elas vão. Não posso deixar também de vos dar aqui um parênteses e de referir. Portanto, eu venho da cultura artística, não venho diretamente da cultura científica. Portanto, muitas vezes processos de descobrir, classificar, organizar, armazenar, tendo isto como um princípio de estrutura, muitas vezes não é ou não faz exclusivamente parte exclusiva da prática artística. E para isso até posso falar-vos, por exemplo, do Mark Dion, que é um artista que trabalha com coleções e trabalha muito na relação da arte com a ciência, ou de outros que também o fazem numa perspectiva ou mais relacionada com a antropologia, ou mesmo com a ecologia, como a botânica, por exemplo, como a Claire Pentecost ou a Alexandra Toland, ou mesmo do ponto de vista mais da antropologia, como a Ângela Ferreira. Mas o Mark Dion diz-nos que muitas vezes os artistas trabalham de uma forma intuitiva e o discurso muitas vezes não é logo estruturado. Há uma taxonomia desestruturada e por processos de construção ligeiramente diferentes. E aqui, de facto, pode-se trabalhar, e eu falo também não só da minha experiência, mas de outro, para além do que estes artistas dizem, de forma intuitiva, com processos de construção de contra-imagem, associações livres, a utilização do Atlas como uma mesa operativa, o próprio conceito de assemblagem, não é a ideia de assemblagem como a história da arte a fala, mas, por exemplo, muito mais como o conceito de assemblagem do Gilles Deleuze e do Félix Guattari, no que diz respeito à ideia de superposição e de Platão, não é? De deslocação, de constelação e mesmo do próprio conceito de tessera. E, portanto, a própria investigação artística acaba por ser bastante performativa. Pratica-se ao olhar para aquilo que se trabalha, há um relacionamento
porque há de facto existem processos epistémicos que nos ajudam a voltar a reconfigurar e reenquadrar aquilo que fizemos, refletir e voltar e tornar a atuar ou a agir. E são muitas vezes processos não lineares, heurísticos, e que nos prendem a mostrar que se pode fazer, aprender, conhecer, fazendo. E muitas vezes estes processos são eles mesmos que geram encontros para a aquisição de conhecimento. E foi um pouco também neste enquadramento que se proporcionou o desenvolvimento do projeto ELSE, comigo como artista residente e também investigadora, membro integrado do projeto Fotoimpulse, em que propusemos um trabalho que, de alguma maneira, construísse uma estratégia de descolonização do olhar, a partir das imagens que, efetivamente, têm bastante representação da flora, como a Teresa disse, estão lá em pano de fundo, muitas vezes em frente dos marcos. E passei a trabalhar algumas categorias que também aparecem depois reportadas nos relatórios e enquadradas nas imagens, mas categorias provisórias de fauna, flora, território e fronteira. E o que pretendo questionar, portanto, é, de facto, a própria noção de fronteira, os seus mapeamentos e marcações visuais para assinalar a impressão humana, a sua possessão e a reclamação sobre um dado território. Encontramos marcos de várias tipologias. Essas tipologias e as próprias torres de apoio são fotografados contra uma imagem de fundo que mostra a paisagem e vegetação diferentes das congêneres europeias. Estes marcos são de variadíssima tipologia, por variadíssimas razões, porque também correspondem a desenvolvimentos da própria técnica de construção dos marcos, que vai mudando ao longo do tempo, não é? Primeiro com os materiais do que viam ao redor e depois materiais mais sofisticados como o cimento e como o betão. Mas isto corresponde à tal imposição de marcar para ver, reconhecer e possuir. Este projeto começa por ter uma abordagem participada, no sentido em que trabalhámos as imagens com a flora representada, com uma escola secundária. Isto porquê? Porque o projeto ELSE acabou por também fazer pontos com outro projeto e, na verdade, torna-se bastante orgânico neste sentido. Cruza-se com outro projeto que se chama Projeto da Europa Criativa, do qual eu também sou artista residente, e que se chama Pass the Mic, de Colonize Education Through Art, e que também pretendia abordar questões semelhantes na perspectiva de como é que a educação pode contribuir para descolonizar espaços, descolonizar metodologias de ensino e etc. Então, nós trabalhamos, na verdade, um livro participado, com imagens de flora fotografada nas missões de fronteira e geodesia, onde elas, portanto, digamos, as plantas, não são por defeito motivo de estudo, são as missões como nas missões de botânica. Elas são o sujeito lateral, o vizinho do tema de estudo. Isso às vezes torna-se muito mais interessante do que, de facto, quando elas são o motivo, o objeto. Diz muito mais porque está ao lado. E aqui também pensei nas questões do nomadismo e do sedentarismo, nas questões do colonizador, como é posto pelo Edouard Glissant ou também pelo Deleuze e Guattari. Aliás, o Glissant vai buscar ao Deleuze e Guattari, ao tratado sobre o nomadismo, que os dois têm num subcapítulo do A Thousand Plateaus, e fala-nos disto, de como o nomadismo é vetor, porque também é o colonizador também tem nomadismo em vetor, que é um nomadismo em flecha. Vetor é uma nomeação do Deleuze e do Guattari, e este nomadismo é o nomadismo de quem vai colonizar, vai trazer sementes e depois
volta, portanto, para a origem. Portanto, também é um nomadismo. E depois há o circular, que é de facto, que se aproxima talvez muito mais daquilo que, se pensarmos que a natureza não é intocável, não pode ser aquele quadro intocável como era refletido pelos colonizadores que descreviam as paisagens quando chegavam aportavam pela primeira vez a continentes onde nunca lá tinham estado. Podemos imaginar que há um nomadismo circular de fluxos de seres que se vão relacionando em áreas diferentes e que vão circulando. E essas relações já existiam antes da chegada dos europeus. Portanto, como é que eu iria abordar estas imagens? Porque estas imagens, as imagens, de alguma maneira, eu posso dizer, olha, queres ver esta imagem? E quem vê não está logo e não imagina toda a densidade que essa imagem pode proporcionar. E isso incomodava-me. E, portanto, ir para uma escola, fazer um livro participativo, numa escola secundária, que ela própria tinha sido escolhida exatamente pela quantidade de afrodescendentes que, portanto, frequentavam a instituição, e pareceu-me que o que teria que ser feito era, de facto, uma abordagem de deslocalização das próprias imagens. E, portanto, pensei em desenvolver textos que, a partir das imagens das missões, descreviam os solos, os arbustos, os conjuntos de árvores, ervas, etc., que, pelas suas relações de proximidade, proporção, densidade, assim como construções humanas in situ improvisadas, para a visualização dos territórios. E estas imagens acabaram por ser trabalhadas num ateliê de fotografia, com os conteúdos que eram, portanto, próprios do ano letivo que os alunos frequentavam, que era o 10º ano, e foram trabalhados com os professores da escola e da turma, onde, a partir desta descrição, que era uma descrição que acabava por neutralizar a hierarquia visual prévia da construção que tinha sido feita, não é? De indicadores de profundidade, como a Teresa há pouco também falava da tal geometria, da ideia da perspectiva, não é? E que estabelece a nomeação de matérias emergentes numa composição bidimensional. Esta descrição acaba por relativizar também a perspectiva. Então, nomeamos elementos através da mancha e não da linha. Aqui só um pequeno exemplo do ateliê, onde houve a construção de um arquivo visual de elementos impressos, retirados de várias fontes impressas, e o processo de deslocamento para a reconfiguração de novas imagens. E agora sim, para negociar com e através do olhar colonial que estas imagens comportavam. Aqui mostro-vos um exemplo também das páginas do livro participado, e, portanto, onde temos a descrição em português, em inglês, portanto, a abordagem que os participantes fizeram a partir do seu arquivo e as imagens originais. Aqui não se nota bem o exemplo do texto, mas posso dizer-vos que nunca me referi à palmeira como uma árvore, porque ela também não é uma árvore, não tem tronco, tem espique, não é... E, portanto, referia-me como um arbusto, por exemplo, ou uma erva, e não designava nomeadamente as coisas pela nomeação. Não só também porque, se nomeasse palmeira, estaria a produzir um efeito de uma identificação com o exótico, não poderia deixar de ser. Aqui outro exemplo também. Eu trouxe um exemplar do livro, depois se alguém tiver curiosidade. Pronto. Então, as descrições dos textos e dos arquivos visuais tornaram-se ingredientes para a produção de novas imagens. Estas funcionaram como elementos que já eram dos alunos,
para então partir daí e mediarmos o tema da descolonização do olhar sobre as primeiras imagens e também sobre a flora aí representada. Então, esta ideia de planta, de zona de fronteira, é também o pensar que elas são conjuntos coerentes, em equilíbrio, são biomas que atravessam fronteiras, até ao clima, ao solo, e não lhes, se isto não lhes proporcionar a mesma biodiversidade, então há uma mudança abrupta dos gradientes que constituem estes ecossistemas. E isto seria uma possível definição, não é unânime, portanto, é uma possível definição de uma visão de como é que isto podia mudar, mas não é as plantas não têm exatamente fronteiras, elas reagem ao proporcionamento que o clima, o solo e outros fatores lhe dão para constituir aquele conjunto, aquele bioma que de facto atravessa as fronteiras. Obviamente que nem todas as plantas que ali estão representadas são economicamente, estou a falar das plantas que vemos nas imagens de fronteira, são economicamente viáveis. A ideia de fronteira e de limite ou borda interessou-me e o que estou a investigar agora é mesmo essa condição de fronteira. Muitas vezes com propriedades emergentes, em vez de ser uma medida padronizada e determinada pelas condições de cada uma das zonas separadas pelas linhas de contacto. Para as plantas, as fronteiras podem incluir atmosfera e solo. Se, de facto, num todo homogéneo, as taxas de transferência ecológica modificam-se relativamente à distribuição dos organismos e os processos que compreendem o ecossistema. Isso leva a uma mudança abrupta. No entanto, acontece frequentemente que esses lados das fronteiras diz muito sobre os emaranhamentos do homem, da sua pretensão colonizadora, das suas dimensões, sobre o seu território, política, administrativa, geopolítica e, na verdade, quando olhamos exatamente para o mesmo marco fotografado dos lados opostos, não é? Das fronteiras homólogas, nós apercebemos exatamente que são exatamente as mesmas plantas, o mesmo solo, portanto, e foi exatamente este toque de juntar o mesmo marco, a mesma geografia, mas exatamente com perspectivas opostas, que me fez motivar para o estudo desta ideia de fronteira e de como as plantas se orientam de uma outra forma que não a marcação visual. E por isso propõe-se, de facto, um exercício sobre o conceito de marcação visual dos territórios, inquirindo sobre as suas práticas humanas e não ou mais que humanas. Deixo-vos aqui com algumas imagens em que vocês podem ver, lá está, aqui representa-se mais, se calhar, a flora do que se estivermos a trabalhar as imagens das missões botânicas, porque aqui estamos a trabalhar sobre as agências. Não é? Estamos a trabalhar sobre a desflorestação, que é importante para termos, de facto, acesso visual para poder marcar, não é? Porque as triangulações assim o exigem figura-fundo, não é? E elas tinham que ser abatidas, as árvores não podiam estar à frente, ou quanto muito podiam servir para construir as tais torres, porque à altura, lá está, o tal olhar funcional, que também os oradores anteriormente falavam, esse olhar funcional sobre a natureza. Então, muitas destas imagens documentam as convencionadas linhas de fronteira dos territórios coloniais, confrontando, de facto, artefatos construídos para o apoio das medições e demarcações e contam com plantas, solo e céu à sua volta. Aqui temos também alguns exemplos. E, portanto, estou neste momento, neste patamar, estou a trabalhar com o Jardim Botânico também, com o diretor, procurando também estudar o arquivo botânico, mas fazendo este paralelo com a representação das plantas em estudos
cuja o motivo não é, de facto, a representação delas mesmas. Vou trabalhando do modo forense, portanto, mapeando, recortando a expansão, a exploração das plantas, investigando a entrada, a doação, a disseminação, no fundo, as agências, não é? Em paralelo com a deslocação humana, não é? Os seus enquadramentos legais, económicos, sociais, culturais e, nomeadamente, também a sua jornada até aos jardins botânicos tropicais. Desculpem, pronto, aqui também há alguns recursos no qual estou a trabalhar, não só a própria representação das espécies exóticas e da importância, e há pouco o primeiro orador falava exatamente desta ideia de beber café e das alterações de estados, de facto tem esta relação. E também são reflexos destas ligações. Igualmente também a Flora angolensis, exatamente, que visava mapear exatamente as famílias das plantas, portanto, da flora angolense, e algumas famílias que já consegui identificar nas imagens, como as gramíneas, as malváceas e também, está-me a faltar, as leguminosas. Pronto, estamos ainda em famílias, porque não é fácil, a partir das imagens, ter a precisão de ver a espécie. Pronto, e vou acabar, depois se tiverem algum interesse sobre isto, terei todo o gosto em falar convosco, mas isto é o que me proponho fazer. Vários conjuntos de trabalhos. E pronto, acho que já falei mais do que está aqui. São plantas de territórios visionados. Podem encontrar mais alguma coisa neste site, porque eu sou artista residente deste projeto, que é um projeto desenvolvido pela Universidade de Melbourne e da Parsons New School, que exatamente alberga projetos que não têm um sítio específico ou que não estão, de momento, a circular nos circuitos habituais de exposição de arte. E termino com estes dois autores, o Tim Ingold e o Latour. As coisas estão, os artefactos estão entrelaçados com uma série de traços, de fluxos, e ligados a imensos agentes que podem não só ser centrados no humano. Muito obrigada. Obrigada, Helena. Ainda temos aqui uns minutos escassos que dá para colocarem. Peço desculpa, houve aqui uma desregulação do tempo, mas enfim, havia muita coisa para dizer. Uma vez que ainda não tínhamos falado assim propriamente muito deste projeto. De qualquer forma, eu gostava de dar de imediato a palavra à assistência, uma vez que temos pouco tempo, para acolher questões que queiram colocar a qualquer dos participantes. Faz favor. Boa tarde. Por favor, o que significa decolonial? Bom, acho que a Liliana também poderia responder, mas este termo, no fundo, é um termo um pouco, não parece muito português, não é? Mas está-se a tornar um pouco a maneira quase um conceito, ou em várias línguas se usa este termo, que significa, no fundo, tentar contrapor a uma botânica colonial, que é uma botânica que institui uma relação de extração, de produtividade, de olhar para as plantas como um outro e não como um comum, não é? Com o ser humano, ou pôr um outro olhar para as plantas como seres com uma identidade, como seres com sensibilidade e como fazendo parte, ou instituindo quase, como muitos cientistas e filósofos dizem, a nossa própria origem, não é? Primeiro estão as plantas, não é? E portanto, é nesse sentido de opor uma outra visão
das plantas e da botânica, uma visão clássica, classificativa, a visão dos selos, não é? A visão da classificação, da nomenclatura, da museologização, ou do exótico, ou da extração e da produtividade, ou seja, da colonização, neste sentido mais vasto, digamos, que obviamente tem a ver com outras questões políticas, humanas e económicas, mas também tem a ver com a questão das plantas e do ecossistema, não é? E, portanto, no fundo são dois mundos que estão aqui a tentar que transitemos, não é? No fundo estamos aqui num lugar de reflexão sobre como transitar de uma botânica colonial para uma botânica decolonial, ou seja, que descolonize, ou que descolonialize, seria o termo em português mais correto, que descolonialize a nossa relação com as plantas. Como o exemplo que eu dei daqueles autores sul-africanos, em que, no fundo, a questão do cultivo das plantas indígenas está a ser reproduzida como se estivéssemos no mundo do apartheid ainda, não é? E, portanto, quem de facto as planta num sentido autóctone, no sentido de perceber como é que elas funcionam umas com as outras, como é que elas podem interagir, está completamente confinado a pequeninos espaços, a quase um não território, enquanto quem tem de facto poder sobre as plantas são pessoas que não são, que eram os herdeiros dos antigos colónios, não é? Que são os brancos. É um exemplo que eu acho bastante interessante, como é que, mesmo num mundo que nós achamos que é pós-colonial e que é pós-apartheid, se continuam a reproduzir esquemas territoriais e de relação com as plantas que são muito politizados neste sentido negativo, não é? Isto é uma possibilidade de explicação, não é? E, no fundo, tem a ver com um descentramento do humano, não é? Sim, e tem a ver com ultrapassar o antropocentrismo. E trazer perspectivas, por exemplo, no caso dos povos, e nós vimos que nas fotografias que mostramos estão praticamente ausentes, não é? Ou surgem pontualmente. E, portanto, é trazer, ou então, nas missões antropológicas, eu só mostrei aqui um bocadinho, são também uma abordagem completamente, realmente racista e de classificação das pessoas e da compreensão da sua aptidão para o trabalho também, que estava subjacente, mas não há outra forma de as ver, de as perceber, e elas próprias, não é? Não têm visibilidade nesse aspecto, não é? E, portanto, é também trazer outras perspectivas, digamos, a perspectiva de colonial procura também trazer outra perspectiva descentrada daquela que é, digamos, a hegemónica, que tem sido a narrativa dominante na história, trazendo outras perspectivas. Sim, e uma questão importante que eu foquei, obviamente um bocadinho em passant, é que mesmo grande parte do discurso ecológico, que tem as suas raízes já no princípio do século XX, não é? Do discurso sobre a questão dos ecossistemas, da sustentabilidade, que é uma questão que está na ordem do dia, é ainda assim muitas vezes centrado na questão antropocêntrica, ou seja, como é que vamos fazer para ficarmos melhores, nós, não é? Portanto, não há um descentramento dessa relação sujeito-objeto. É sempre a questão da produtividade, das medidas, da utilidade, do funcionalismo. E da extração, não é? Nesse aspecto da extração. Extraímos mais para ficar. É melhor extrair mais ou melhor extrair menos? Mas o que é que nos faz melhor a nós? Não é? E, portanto, não há uma relação dialógica, ou aquilo que o Kocher chama a metafísica da mistura, ou seja, tentarmos perceber que não pode ser assim que olhamos, porque nós vamos, a médio prazo, a longo prazo, vamos perder sempre. Não é? Portanto, ganhamos mais do ponto de vista ontológico e filosófico, existencial, pronto, não é filosófico, existencial, em olhar para as plantas de uma forma que não seja essa forma antropocêntrica. E ganhamos mais no sentido de ganhamos mais tempo, olhando para o tempo das plantas, ganhamos mais qualidade de vida existencial, todos nós, não é? Nós, as plantas, os outros animais, o céu, as estrelas. É uma perspectiva mais cosmológica, como dizia ontem a Severino, não é?
resposta, não é? Portanto, mais se compreende uma certa inteligência, digamos assim. Também há cooperação, além dessa competição, Sim, também há cooperação. também. Por exemplo, aqueles casos de polinização, não é? Aquelas plantas que dependem do vento ou da abelha. Sim. Não é? O exemplo, por exemplo, da baunilha, quando se levou a baunilha do México para outras zonas do globo, não se levou o inseto polinizador, quem polinizava, portanto, o animal que polinizava. E pronto, e sem isso acabou-se a reprodução sexual. Claro. Ela não conseguia, E, portanto, não vingou. conseguia fazer nada. Depois houve uma criança que conseguiu, ao brincar com a flor, conseguiu fazer a polinização. E a partir de agora faz-se sempre, a partir dessa altura, começou a fazer sempre manualmente, faz sempre a polinização. São os humanos que vão fazer a polinização da baunilha e já não se confia no acaso de poder ir o animal, não é? Então há muita história, há muita coisa que se pode aprender observando as plantas. A relação subterrâneo também, sim, exato, da comunicação que as raízes têm com umas com outras, as raízes umas com as outras, exatamente. Exato, sim, como elas se podem alertar, como plantas da mesma espécie se alertam umas em relação às outras, que vem aí um perigo, um predador, emitindo sinais químicos que depois as outras recebem e se preparam para a guerra química. A questão da guerra química, ou seja, a defesa química é melhor a defesa química. O ataque, Portanto, é mais a defesa do que o ataque. É a tal convenção que nós temos de fronteira e de como elas atuam para terem Sim, a sua... as plantas têm outra lógica. Lá não é? está, Tem, não é? tem. A lógica uma própria lógica da química. espécie. Toda a espécie cria o seu espaço vital. Claro, Não é? claro. Que é uma espécie de fronteira, mas não é Sim, no sim, sentido... não é no sentido... Aqui Nós colonial. temos o Sim, subterrâneo, e às vezes nós também temos uma certa tendência para ver as plantas como entidades benevolentes. Portanto, e isso eu também tenho, portanto sei que eu tenho. Mas elas de facto têm essa... Mas isso tem a ver com o tal universo paralelo Sim, e com o tal sim. tempo, que não é às vezes a ânsia do prospecto e a ânsia da tal nomadismo em flecha, como o Gleason falava, não é ao mesmo tempo. Pois não. E, por exemplo, é interessante pensar que a maior flor do mundo é de uma planta parasita. Portanto, que não tem que construir recursos nenhuns, vai apenas tirar o recurso. Qual é? É a Rafflesia, que há na Malásia. Portanto, não se sabe que aquelas árvores estão parasitadas, apenas se passa a saber quando se vê na base do tronco surgirem botões florais, que são das parasitas que estão a parasitar a árvore. Quer dizer, e o facto de produzir uma flor tão grande, a maior flor, há estruturas que são inflorescências, com muitas flores. Também é uma boa, às vezes é uma boa metáfora, mesmo para os humanos, não é? Não lhe custou nada. Não lhe custou nada. Para ela, em termos de matéria, vai se apropriar da matéria e faz uma coisa muito grande, porque não lhe custou nada. São visões humanas em relação à questão das plantas, mas é uma área muito interessante, é uma área muito bonita. E a interação entre os humanos e as plantas também é muito, culturalmente, é muito interessante. É muito interessante, sim. Bom, acho que vamos ter que terminar, não é? Porque chegámos ao limite do nosso horário para estar aqui nesta sala. Eu queria agradecer a todos a presença. Agradecer à Liliana mais uma vez esta iniciativa e esta possibilidade de virmos aqui trocar ideias sobre plantas e humanos e projetos que cruzam os dois. E agradecer também aos três aqui que aceitaram vir e ao Luís, que tanto sabe botânica, que nós não sabemos quase nada. Tenham gostado. Não sei, não. Tenho essa percepção que não. E muito obrigada a todos e o resto, bom dia. Obrigado. Obrigada.